Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do livro que a gente está lendo, que chama Gatilhos no Casamento. Esse capítulo quem escreveu foi a Amber e o título que ela colocou é Quando Existe um Ídolo no Seu Casamento. Prepare o seu coração, esse capítulo está sensacional. Ela começa contando o que aconteceu no início do casamento dela. Ela já falou um pouquinho que ela se decepcionou com o Guy no começo do casamento dela, mas ela conta aqui que assim que eles casaram, ela começou a se sentir muito sozinha. E eu creio que muitas mulheres se sentem assim logo que casam. Realmente é uma adaptação complicada. E ela diz que ela e ele tinham horários diferentes, então ela saía para trabalhar muito cedo, ele chegava muito tarde, eles tinham pouco tempo para ficar juntos quando eles estavam em casa, e ela disse que esse pouco tempo, que era tarde da noite, ela tinha que lutar para manter os olhos abertos. Quem se identifica. E aí depois de um ano eles tiveram filho e ela falou que esse bebê, ele era um bebê que tinha muita cólica e refluxo e demandava muito dela, o que trouxe uma sobrecarga sobre ela. E ela fala que é muito fácil quando você casa, o marido como provedor do lar, ser intenso no trabalho, trabalhar muitas vezes em exagero, porque ele precisa sustentar a casa, e a mulher querer dar conta de tudo da casa, filhos, a limpeza da casa, a administração das coisas do lar, mercado, enfim. E essas tarefas, elas começam a pesar sobre o casal. E isso pode trazer afastamento. E ela falou que ela começou a se sentir infeliz, porque ela tinha um marido, ela tinha um filho e ainda assim ela se sentia sozinha. E em quem ela colocou a culpa disso tudo? No marido dela. E ela fala que não é errado que a gente queira mais intimidade com o nosso marido, que a gente queira mais aproximação, passar mais tempo junto. O que a gente não pode é colocar isso como um ídolo no nosso casamento. E não podemos deixar com que isso faça a gente pecar. E ela coloca aqui Colossenses 3:5, que diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E é isso que ela diz aqui, que a ganância ou a cobiça, ela falou que ela cobiçava um casamento ideal. Tudo que tira a nossa alegria e controla as nossas emoções é um ídolo na nossa vida. Nós temos sempre que fazer essa pergunta. Por que que isso está tirando a minha alegria que vem do Senhor? Por que que isso está controlando a minha vida? Sendo que nós temos que entregar o controle da nossa vida ao Senhor. E ela diz que mesmo que o marido dela tentasse, se esforçasse, ele não conseguia suprir as expectativas dela, porque as expectativas dela estavam altas demais. Ela entrou num nível de insatisfação tão grande que ela colocou um padrão muito alto para o marido dela atingir. E antes de eu continuar o capítulo, eu quero meditar com vocês algo. Quando nós entendemos que a nossa relação com o nosso marido é humana, ele é humano e nós também, e assim como o nosso marido, nós também falhamos como esposa, nós falhamos como mães, nós erramos e nós temos um desejo da carne que às vezes fala mais alto do que o espírito, e a gente fala o que a gente não pensa, a gente se vinga, a gente se ira. Quando a gente entende que o nosso marido é assim como a gente começa a estender graça para o nosso marido. Nós temos que entender que o nosso marido, ele não é perfeito e não vai ser. O único perfeito é o Senhor Jesus. O único perfeito, fiel e que nunca vai nos decepcionar e nos frustrar é Deus. E aí ela fala aqui que ela sentiu uma solidão crescente. E essa solidão gerava autopiedade, ou seja, ela se colocava num lugar de vítima na história, que gerava descontentamento, então ela ficava cada vez mais triste, ela começou a ficar deprimida e isso trouxe ingratidão. Olha que ciclo. Será que você se encontra nesse ciclo de solidão que gera vitimismo, que gera descontentamento, que gera depressão, que gera ingratidão?
E ela fala que tudo isso está ligado ao nosso orgulho. A gente olha para isso tudo e a gente fala, mas é porque o meu marido não. Na verdade, isso tudo fala a respeito de nós, do que está dentro do nosso coração, que é o orgulho, porque nós queremos tudo do nosso jeito, no nosso tempo. E se não é desse jeito, então pra gente não serve. Então não nos faz feliz. Como a gente faria diferente se a gente fosse o nosso marido? Então pra gente não é bom o suficiente. E nós temos que começar a nos colocar no lugar do nosso marido. Exigir que ele seja quem ele é e que ele faça o que ele pode fazer. Ele nunca vai conseguir fazer do nosso jeito e como nós faríamos. E ela fala que ela começou a ler a palavra, estudar muito a palavra de Deus, e gentilmente o Espírito Santo foi revelando para ela o quanto ela era egoísta. Não sei se você conseguiu entender, mas ficou claro para mim que ela estava se colocando num trono dentro da casa dela, né? E se o marido dela precisava fazer de tudo para agradá-la, e ainda assim não era suficiente, ela estava no trono da casa dela, ela se colocou como uma deusa dentro da casa dela. E nós precisamos, na verdade, morrer para nós mesmas. Nós precisamos, na verdade, nos esvaziar de nós mesmos. E assim a gente serve o próximo. Aqui ela queria mais ser servida do que servir o marido. Então nós precisamos tirar o nosso eu do trono e colocar o Senhor. E ela diz aqui, e ela põe esse desafio para nós fazermos uma lista sobre as qualidades e o que nós temos para agradecer ao nosso marido. Faça uma lista, escreva. Eu sou grata porque o meu marido é assim. Eu sou grata porque o meu marido faz isso. Pode ser que seja difícil no início, mas eu tenho certeza que isso vai te trazer uma clareza em relação ao seu marido, porque a insatisfação, ela nos cega, ela não deixa com que a gente veja o que o nosso marido tem feito por nós. E aí ela disse que esse processo levou muito tempo. E nós temos pressa, né? A gente quer que tudo aconteça rápido, a gente quer ser transformado rápido, a gente quer ver nosso marido sendo transformado rápido, mas leva tempo. E ela disse que levou muito tempo para que Deus curasse isso nela. E enquanto Deus não curasse isso nela, ela não conseguiria confrontar o marido de uma maneira gentil, amorosa e bíblica. Então, enquanto Deus não fizer em você, Ele não vai poder fazer através de você para o seu marido. E olha só, ela escreveu uma coisa, até deixei grifada aqui para não esquecer de falar para vocês. Quando você sai do caminho, o Espírito Santo tem espaço para trabalhar. Quantas vezes nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo, querendo dizer para o nosso marido como ele tem que fazer, o que é certo, o que não é, que ele tem que ler a Bíblia, que ele tem que orar mais, que ele tem que te responder da maneira assim, da maneira assado, que ele precisa ser prestativo, que ele precisa cuidar das crianças sem você pedir. Quantas vezes nós nos pegamos fazendo o papel do Espírito Santo na vida do nosso marido? Saia de cena. Enquanto você trabalha, o Espírito Santo não chega. Quando você sair do caminho, o Espírito Santo vai ter espaço para trabalhar no coração do teu marido. E ela diz que quando ela começou a mudar, ela viu mudanças no marido dela. O marido dela trocou de emprego, o marido dela começou a desejar estar mais próxima dela e eles foram melhorando. O casamento foi sendo refinado e ela diz aqui que eles são um casal em constante refinamento. E ela termina com versículo 25 e 26, que está em Salmo 73, que diz assim: a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Se hoje você se encontra nesse ciclo, que o Senhor possa começar a transformar e trazer cura
para o seu casamento, se existe um ídolo, né? Então, se ao invés de você estar casada só com o seu marido, você está casada com o seu marido e com a expectativa irreal do seu casamento, hoje esse ídolo precisa ser quebrado. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não deixa nada encoberto. O Senhor diz que traz à luz todas as coisas. E hoje o Senhor quer trazer à luz se existe algum ídolo em nosso casamento. Se nós colocamos como ídolo a nossa necessidade de ser servida, se nós nos colocamos no trono na nossa casa, querendo que o nosso marido seja sempre perfeito a nos agradar, perfeito a nos responder, Senhor, nos faça entender que nós precisamos estender graça e misericórdia, porque nós somos tão falhas, tão pecadoras e tão erradas quanto o nosso marido. Senhor, nos ajuda a olhar para o nosso marido e ver as qualidades, agradecer o que o nosso marido tem feito por nós. Senhor, todas as expectativas irreais agora serão quebradas. Todas as correntes que te amarram a um casamento ideal, ou a inveja de um casamento que você vê no Instagram, a inveja do casamento da vizinha que você não conhece a intimidade, o Senhor manda te dizer hoje que a sua história é única. Foi Ele que te uniu com o teu marido e você precisa construir e edificar esse lar. Faça a sua parte, que do coração do teu marido cuido eu, diz o Senhor. Senhor, por favor, nos coloque no nosso lugar, alinhe o nosso coração, que a nossa busca e as nossas necessidades sejam supridas por ti, que a nossa alegria venha do Senhor e não uma espera irreal de uma alegria do nosso marido. Senhor, eu sei que o Senhor fez o casamento para que nós sejamos felizes e nós podemos ser felizes no nosso casamento, mas nós só podemos ser felizes quando nós entendemos o que o Senhor tem para nós. Senhor, transforma primeiro o nosso coração, traz cura primeiro para o nosso coração e assim, através de nós, que o Senhor possa alcançar o nosso marido e toda a nossa família. Nós não queremos ser o Espírito Santo para o nosso marido, nós queremos ser auxiliadoras. A tua palavra diz em Gênesis que a mulher foi criada para ser auxiliadora, e não é qualquer auxiliadora. A palavra que o Senhor coloca ali é a mesma que o Senhor coloca como Senhor auxiliador das nossas vidas. O Senhor colocou para nós uma tarefa de auxiliadora do nosso marido, assim como o Senhor auxilia a nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor, por nos revelar. Obrigada, Senhor, por trazer à luz todos os ídolos que estão impedindo que nós sejamos completamente felizes no nosso casamento. Senhor, quebra agora, tira toda a cegueira, Pai, a insatisfação cega, que nós sejamos mulheres satisfeitas, que nós sejamos mulheres plenas em Ti, que a nossa satisfação esteja primeiro em Ti. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer a obra completa. O Senhor vai começar e mesmo que leve tempo, nós não somos mulheres que vamos desistir no caminho. Nós vamos prevalecer, nós vamos persistir e nós vamos, Senhor, chegar ao objetivo, que é uma família saudável, com um legado geracional, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Obrigada, meninas, obrigada. O quanto é real, o quanto isso é real, o quanto nós muitas vezes esperamos tanta perfeição do nosso marido quando nós mesmas somos tão falhas. Vamos estender graça, vamos estender misericórdia, vamos aprender com Jesus a verdadeira forma de amar sem querer nada em troca. Amém? Até amanhã no capítulo 11. Tchau!